Olá, meu nome é Deilson, eu sou professor associado da Faculdade de Medicina de Icatu, da Unesp. Nesse vídeo nós vamos tratar de morfologia de neoplasias, abordando em particular os aspectos microscópicos e a discriminação entre doenças neoplásicas e as malignas, os cânceres propriamente dito. Inicialmente, convém a gente considerar que quando se trata de avaliação dos aspectos microscópicos de doenças neoplásicas, fundamentalmente o que nós estamos efetuando é uma comparação do aspecto que as células neoplásicas apresentam, aqui colocando no polo da neoplasia maligna, nos cânceres, em relação ao que nós conhecemos dos aspectos morfológicos microscópicos de um tecido normal. Então, tipicamente, quando nós estamos falando de uma neoplasia benigna, uma das características da neoplasia benigna típica, não aquela que está evoluindo para malignização, que é a etapa que precede o aparecimento que a neoplasia benigna é uma etapa que precede o aparecimento da neoplasia maligna. Então, quando trabalhamos com a neoplasia benigna propriamente dita, nós encontramos, em termos dos aspectos microscópicos das células neoplásicas, as mesmas características esperadas para as células normais, não neoplásicas, de mesma histogênese, do tecido que a neoplasia benigna surgiu e que ela está reproduzindo. Por outro lado, quando se trata de câncer, a gente tem como parâmetro geral que toda neoplasia maligna vai apresentar algum grau de comprometimento das características de especialização dessa célula. Em outras palavras, há algum grau de comprometimento de diferenciação celular. Pode ser mais leve ou pode ser mais severo. Inclusive chegar a um ponto em que as características de especialização são fundamentalmente perdidas. É o que a gente encontra naquele conjunto de cânceres que nós chamamos de anaplásicos. Mas como a gente vai analisar esses parâmetros? Em que base esses parâmetros que sinalizam a perda das características de especialização são considerados? Nós vamos considerar diferentes dimensões. Por exemplo, na celularidade do tecido. Então, nós vamos tentar entender em quão alterado está o número de células em proliferação no tecido neoplásico, e quanto maior esse número, maior a agressividade biológica da doença, como nós vamos ver adiante nesse nosso encontro. Essas características de especialização elas são analisadas de acordo com diferentes características citológicas. Nós podemos perceber que a célula, para que ela desempenhe uma determinada função no tecido, ela adquire uma característica de forma, dimensão da própria célula, do seu núcleo, e a organização arquitetural do tecido também contribui para a atividade que essa célula vai desenvolver. Então, todos os parâmetros que estão enunciados aqui são, na verdade, parâmetros que estão, de uma forma ou de outra, demonstrando que a célula tem comprometida a sua atividade, a sua função. Por exemplo, temos a alteração de tamanho e forma do núcleo da célula e um parâmetro bastante importante é a relação entre núcleo e citoplasma. Lembrando que as células de um tecido normal, nos diferentes tecidos, elas têm uma característica peculiar, a manutenção de uma certa relação núcleo-citoplasma inerente àquele tecido de origem. A gente pode lembrar, por exemplo, que células diferenciadas, que alcançaram a diferenciação terminal num tecido epitelial estratificado, tipicamente apresenta um núcleo muito reduzido e um citoplasma abundante. E essas células seguem dessa etapa ao ponto de senescência e apoptose. Por outro lado, as células que se tornaram neoplásicas e transformadas deixam de ter essa evolução e mantêm uma relação núcleo-citoplasma aumentada. Ou seja, o núcleo não adquire aquele aspecto piquinótico, por exemplo, que é alcançado quando a célula chega na diferenciação terminal num tecido estratificado pavimentoso, como é o da pele.
nós temos, além das questões que envolvem a alteração do tamanho e forma e a relação núcleo-citoplasma, tamanho e forma do núcleo, né, e da relação núcleo-citoplasma, alterações também que envolvem o tamanho e a forma da célula como um todo. Né? A modificação das características de especialização celular que envolvem, por exemplo, projeções citoplasmáticas, especializações de membrana, como são a formação de cílios, né, como no caso do tecido pseudoestratificado ciliado da árvore respiratória, né, ou da borda em escova, no caso de tecidos absortivos. A alteração da arquitetura tecidual, como por exemplo os estratos, né, do tecido epitelial estratificado, ainda em tecidos epiteliais, a situação de formação de glândulas. No caso de tecidos mesenquimais, a gente pode considerar o aspecto típico, né, de acúmulo de gordura, no caso de células adipocíticas, né, ou, por exemplo, da arquitetura peculiar do tecido ósseo, que envolve a ossificação, né, e a manutenção da calcificação da matriz óssea. E nós vamos ainda observar, né, em relação aos aspectos microscópicos e buscar ativamente, inclusive para discriminação entre tecidos potencialmente neoplásicos, mas potencialmente benignos e comparativamente a um tecido neoplásico maligno, como se dão os limites, né, desse tecido neoplásico em relação ao tecido normal adjacente. Né? E isso é importante porque a discriminação fundamental entre células neoplásicas, entre um tecido neoplásico benigno e maligno, envolve a percepção se há ou não invasão do tecido normal e isso associado, por exemplo, à substituição desse tecido normal por tecido neoplásico caracteriza os cânceres. Muito bem, vamos dar andamento a essas nossas considerações a respeito sobre a morfologia, em termos de aspectos microscópicos de tecido neoplásico, comparando diversos cenários em que esses aspectos microscópicos podem ser avaliados. Nós temos aqui duas lesões, né, que já estão descritas em relação à natureza do processo. Né? Essa lesão aqui é um processo benigno. Né? A gente pode notar que se trata de uma lesão tumoral, né, amarelada, bem delimitada, com um aspecto simétrico, homogênea internamente, né, e acumulador de gordura, né, o que se evidencia pela histologia, que é típica de tecido adiposo normal. Né? A questão aqui é que esse não é um tecido normal, esse é um tecido neoformado, né, um tecido extra, né, que, entretanto, preserva as características de diferenciação, não oferece aspectos de invasão do tecido, né, trata-se, portanto, de linfoma. Percebam que se nós tivéssemos uma oportunidade de receber uma lâmina que nós temos que analisar e chegamos a uma percepção de que o tumor, né, apresenta esse aspecto, né, por toda a extensão, não há condições de discriminar, né, sem ter a percepção do achado macroscópico, né, e a descrição dos achados clínicos, de que isso é um tecido neoplásico ou se trata de um tecido normal, exclusivamente baseado nos aspectos morfológicos microscópicos. Né? Por quê? Porque a preservação da diferenciação celular é total. Né? E o reconhecimento que se trata de um processo neoplásico depende da análise macroscópica e dos achados clínicos ou da avaliação molecular, que não é feita na maior parte dos casos. Né? E a gente mas a gente teria condições de discriminar que se trata de um tecido neoplásico, identificando que, por exemplo, todas essas células têm origem clonal, todas derivam de uma única célula ancestral. Isso é feito, por exemplo, no caso de doenças hematológicas com mais frequência. Né? Na discriminação, por exemplo, de um processo de proliferação linfóide reacional comparativamente a um linfoma, né? A neoplasia maligna, proliferação de linfócitos.
Muito bem. Agora vejam, contrastando com esse aspecto muito uniforme, com manutenção das características de especialização, aqui no caso tecido adiposo unilocular, né? Vejamos a situação dessa lesão, né? Uma lesão bastante grande, a gente pode ver aqui pela escala, né? Já 15 centímetros esse maior eixo, né? E é uma lesão que, embora toda amarela, né? Ela apresenta uma certa heterogeneidade, ela apresenta poucos planos de simetria, né? Como a gente discutiu num vídeo sobre os aspectos macroscópicos, por favor, retomem se não tiveram oportunidade de vê-lo ainda. Inclusive com áreas em que há uma certa fibrose, mas focando nos aspectos microscópicos, há de se perceber que esse tecido apresenta algumas células que são reminiscentes, né, da célula do adipócito maduro, né, que lembram o aspecto do adipócito maduro, né, com uma morfologia que tende a se aproximar do poligonal, como a gente observa aqui, o núcleo rechaçado para a periferia, mas percebam que o que nós temos é uma heterogeneidade bastante importante dessas células com um aspecto de acúmulo de gordura unilocular em termos da sua morfologia. E ainda mais importante é a percepção que, para além dessas células que não estão fazendo esse arranjo típico do tecido adiposo maduro, nós temos ainda células que têm esses acúmulos múltiplos no seu citoplasma, né, que lembram as células adipocíticas mais primitivas, né? Nós não encontramos células com essa característica, né, de acúmulo de gordura do tipo multilocular em tecido adiposo maduro do indivíduo adulto, né? O tecido adiposo multilocular, você deve recordar da histologia, e pode ser encontrado, por exemplo, no cordão umbilical, né, e nos tecidos adiposos de outros organismos, por exemplo, mamíferos que hibernam, né, apresentam gordura desse tipo multilocular, mas não tecidos adultos do organismo humano. Então, esse achado aqui, na verdade, sinaliza prejuízo de diferenciação. Essas efetivamente são células mais primitivas que têm um prejuízo da aquisição das características de especialização que seriam esperadas para um tecido adiposo com a diferenciação preservada. O que nós estamos percebendo aqui, então, é uma heterogeneidade da diferenciação celular, com um prejuízo que está sendo denunciado por essas células multiloculares e algumas dessas células que, inclusive, sequer apresentam acúmulo de gordura que quer seja multilocular e unilocular, como se esperaria. Esse achado, né, de heterogeneidade, ele recebe o nome, isso se chama pleomorfismo. E a gente vai perceber que quanto maior o conjunto de parâmetros que denunciam pleomorfismo, pior é o comprometimento da diferenciação celular e, consequentemente, vai ser pior também o prognóstico da doença, né? Nós estamos, nesse caso, frente a um lipossarcoma, e os lipossarcomas podem oscilar em termos de uma situação em que o pleomorfismo é médio, né? Ou o pleomorfismo é muito exuberante no caso de doenças mais agressivas. Vamos comparar ainda dentro dessa categoria de doenças adipocíticas, né? De doenças neoplásicas com diferenciação de células gordurosas, né? O aspecto aqui da neoplasia benigna, que nós já vimos, né? E aí esse tumor surgindo aí na intimidade de tecido de trato gastrointestinal, né? Como a gente pode ver aqui, nós temos a mucosa gastrointestinal e o tecido neoplásico crescendo adjacente, né, a esse tecido, mas com preservação completa da diferenciação, como nós analisamos previamente. Agora, observando a situação de um lipossarcoma, né, como aquele que a gente viu na imagem anterior, notem, né, aqui no menor aumento a grande variação, né, dos aspectos celulares, embora haja células uniloculares, aquele aspecto caselas que a gente observa aqui ele foi completamente perdido.
E em diferentes regiões, né, dessa lesão nós temos células com aspecto multilocular, inclusive regiões em que a diferenciação adipocítica está mais severamente afetada. Né? Então, resgatando, essa é a situação, né, que indica, né, o estabelecimento de um pleomorfismo, que pode ser em nível menor ou maior, de acordo com a agressividade biológica da doença. E é importante notar que esse termo, né, pleomorfos, né, múltiplas formas, ele obviamente não vai se aplicar a doenças neoplásicas benignas que são monomórficas, apresentam somente o aspecto esperado para as características de diferenciação celular preservada, né? Isso considerando doenças neoplásicas benignas típicas, que não estão evoluindo para o polo de malignização. Porque se a gente tem a evolução, uma neoplasia benigna para uma neoplasia maligna, nós vamos observar durante essa evolução para malignização o que chamamos de atipia, ou seja, as células vão perdendo as características esperadas, as características típicas de um tecido diferenciado, que é aquelas que são preservadas no polo de benignidade, mas vão se perdendo progressivamente à medida que a célula vai sofrendo transformação, que vai havendo transformação no tecido e as células vão ganhando o fenótipo maligno. Muito bem. Essa discussão, inclusive, vem a calhar quando a gente está considerando essa lesão neoplásica benigna, que é o adenoma polipoide. Aqui a gente vê um pólipo único, né, esporádico, que é formado por essa, ele é, na verdade, histologicamente, essa lesão projetada, é uma lesão que nós chamamos polipoide porque tem essa base afilada, e na sua porção mais distal, em relação à superfície, essa projeção ampliada, que dá um aspecto polipoide à lesão. Notem que, se a gente observar aqui a base, nós temos a preservação completa do aspecto de mucosa intestinal, com a formação dessas criptas, células caliciformes, secretoras de muco, e esse aspecto vai se mantendo, inclusive, na porção em que essa lesão está implantada na mucosa. E nós temos, então, as células secretoras, o aspecto glandular aqui completamente preservado. Por outro lado, à medida que a gente avança em direção à porção mais distal, essa porção ampliada da lesão polipoide, notem que as glândulas, embora razoavelmente bem formadas, com uma manutenção de tamanho e forma razoável, elas aumentam muito a celularidade. Isso a gente pode perceber pela quantidade, pela densidade de núcleos, que dão esse aspecto mais basofílico, à base da glândula. E notem que há uma diminuição do aspecto que é característico do acúmulo de muco na porção mais apical dessas células. Ou seja, em outras palavras, essas células estão proliferando muito e deixam de acumular muco, como característica de especialização, como seria esperado, como a gente observa aqui, por exemplo, ou comparem com a mucosa normal. Aqui no maior aumento isso fica patente. As glândulas típicas são essas aqui, em que nós temos ali uma organização nuclear, de tal forma que cada espaço dessa cripta, basicamente a gente tem uma célula com o núcleo rechaçado para a porção basal e na porção apical, aquele que eventualmente é chamado dedo de muco, que dá o aspecto caliciforme a essa célula intestinal. Por outro lado, quando a gente analisa na porção mais pronunciada dessa neoplasia, a gente tem aí uma densidade de núcleos muito aumentada, dada que há proliferação celular, células que não estão conseguindo completamente adquirir as propriedades de especialização. A esse aspecto a gente chama de atipia. As células deixaram de ter o aspecto típico. Essa situação sugere que a neoplasia, que seria essencialmente benigna, em verdade ela está numa evolução de lesão neoplásica benigna em direção à neoplasia maligna.
né? Eventualmente, algumas dessas células já podem estar transformadas. Tipicamente, o processo evolui a partir da transformação de um clone, né? Desse conjunto de células neoplásicas, que se maligniza e leva essa lesão do polo de neoplasia benigna para o polo de neoplasia maligna, câncer, nesse caso, dando origem ao adenocarcinoma. E nós vemos essa sequência estabelecida aqui, né? O adenoma já com as células na porção da neoplasia benigna apresenta esse aumento de celularidade importante, com comprometimento, com uma diminuição das suas características de especialização, e isso vai evoluindo, né, da situação em que esse tecido glandular neoplásico benigno, ainda porque não invadiu, avança com o agravamento das atipias celulares, graças à aquisição do fenótipo maligno, transformação celular, e avança, portanto, com o estabelecimento do adenocarcinoma, que aqui a gente observa. Notem que as glândulas, né, elas já perdem, né, a características de uniformidade, que é dado, por exemplo, por um tamanho mais preservado. É importante não confundir a variação de tamanho com o artefato dado pelo corte, né, que pode cortar glândulas em porções mais proximais ou mais distais, gerando tamanhos maiores ou menores. Aqui o que a gente está observando é efetivamente que os arranjos glandulares estão muito prejudicados e não achamos mais o acúmulo de muco como um achado de preservação da especialização tecidual, né, das células glandulares intestinais. O que a gente vai observar é essa característica de invasão, né, essa área de adenocarcinoma, inclusive chegando próximo do tecido da mucosa glandular normal e substituindo essa mucosa glandular normal. Tipicamente, essa situação cursa com resposta do tecido, mudança do microambiente tecidual. E aqui a gente pode perceber isso pelo infiltrado inflamatório que está associado a esse crescimento neoplásico maligno. Né? Por outro lado, né, nós podemos ter o achado desse adenocarcinoma ainda resgatando algum tipo de arranjo glandular, mas também o aspecto histológico pode ser modificado a ponto de não percebermos mais formação de glândulas multicelulares. Né? Nós passamos a perceber uma situação glandular dada apenas pelo acúmulo, né, de material secretado isoladamente por células que estão dispersas nessa mucosa. É o que acontece no adenocarcinoma do tipo difuso, né, que é caracterizado por essas células que nós chamamos de células em anel de Sinnett, né, dado que tem essa gota de secreção de muco, né, rechaçando um núcleo, né, que se coloca perifericamente, dando um aspecto do anel de Sinnett, né, que vocês podem pesquisar e vão encontrar como sendo a situação de um anel, né, em que há engastado ali na sua porção mais alta de um brasão, por exemplo, que era utilizado na Idade Média para fazer a chancela, para marcar correspondência entre os oligarcas, né, entre nobres, né, e a monarquia de reinos aí a partir da situação do feudal na Idade Média. Bom, mas curiosidades à parte, não é? Essa situação do adenocarcinoma do tipo difuso, inclusive cursa com uma perspectiva de maior agressividade biológica comparada a essa do adenocarcinoma do tipo intestinal, posto que fundamentalmente as propriedades de especialização que envolvem inclusive a arquitetura, a manutenção de arquitetura glandular típica, né, ou mais próximo, né, tentando esboçar esse tipo de arquitetura glandular que era esperado no tecido preservado, aqui não existe mais, se comprometeu por completo. Né? Então, notem que quando a gente está falando, portanto, de análise histopatológica de uma neoplasia, fundamentalmente nós temos, primeiro, a discriminação entre neoplasia benigna e maligna, que se dá, por exemplo, por identificação na histologia pela invasão, que é patognomônica de neoplasia maligna. Né? Então, se eu vejo uma neoplasia
em que as células até preservam características de especialização, mas a invasão com substituição do parênquima normal, obviamente eu estou frente a uma neoplasia maligna, né? Entretanto, uma neoplasia maligna que a gente vai chamar de baixo grau, e isso a gente vai comentar ao final desse nosso vídeo. Por outro lado, né, quando já se tem o diagnóstico de neoplasia maligna, a gente precisa e deseja estimar quão agressiva é essa neoplasia maligna, porque um câncer pode ser, ele é inerentemente agressivo, maligno, mas ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo, a depender, né, inclusive de quão prejudicada está a diferença celular. E isso pode ser estimado com base nos parâmetros que estão demonstrados nesses dois carcinomas que estão aqui apresentados. Né? Esse carcinoma é um carcinoma que nós chamamos de epidermoide. Né? Ele está nomeado aqui como escamoso, que é uma nomenclatura alternativa também possível, mas eu quero frisar a nomenclatura, a denominação carcinoma epidermoide, que se associa justamente a essa situação de que as células aqui mimetizam, né, o oides, né, a situação de um epitélio epidermal. Né? E o que a gente espera para o epitélio da pele, né, o epitélio cutâneo? A gente espera células estratificadas, né, pavimentosas, né, que na sua superfície vão depositar uma camada de queratina, que é importante para a manutenção das características da pele, em termos, por exemplo, de umidade, em termos da sua estrutura mecânica, enfim. Né? A preservação da resistência mecânica desse epitélio se dá, inclusive, por essa camada de queratina. O que está acontecendo com essa neoplasia maligna aqui? A gente percebe que, igualmente ao que a gente, não exatamente igualmente, mas semelhante ao que a gente encontra no epitélio da pele, né, essas células estão organizadas preservando junções intercelulares. Né? Nós temos esses arranjos em blocos que eu estou notando aqui, que estão sendo dados pela manutenção, por exemplo, das junções intercelulares com a formação dos desmossomos, e isso é de certa maneira, uma boa notícia. Né? Quer dizer, que significa que a especialização dessa célula epitelial não está prejudicada a ponto de ter perdido essa característica de arranjos intercelulares com células justapostas, com células em íntima conexão. Né? Outra característica interessante é que essas células, embora elas não estejam se organizando em estratos bem definidos, elas estão buscando, né, sintetizar a queratina, como a gente observa nessas áreas, né, que estão sendo destacadas aqui, que estão sendo nomeadas de pérolas córneas. Ainda que de forma anômala. Né? Então, tipicamente, o que acontece é que a deposição de queratina ocorre ao longo da diferenciação da célula epitelial nos estratos, a ponto que, quando essa célula alcança a diferenciação terminal, que está ali no estrato pavimentoso, né, elas já têm um núcleo piquinótico, um citoplasma abundante, né, dado ao citoesqueleto e ao acúmulo das moléculas de citoqueratina. E a etapa seguinte é a entrada da célula em senescência, em morte celular, por apoptose associada à senescência, deixando exposto esse conteúdo, as citoqueratinas, que se organiza na queratina, na camada de queratina desse extrato córneo, né? dessa camada córnea da epiderme. Entretanto, né, essas células malignas não estão fazendo, obviamente, esse mesmo processo, mas ainda estão acumulando citoqueratinas na perspectiva, numa situação que leva à formação desse acúmulo de queratina após a morte celular, dando origem a essas pérolas córneas. Uma analogia à situação da formação da pérola propriamente dita, em que você tem ali, na intimidade da pérola, uma partícula sobre a qual o organismo, né, o molusco, vai depositando nácar em camadas, né, formando ali aquela estrutura. É algo que é reminiscente, lembra um pouco o que está acontecendo nesse processo de formação das pérolas córneas dentro de um ninho de células neoplásicas. Por fim, como bem a gente percebeu então que, de certa maneira, por esses diferentes aspectos, né, preservação das junções intercelulares, organização em grupos, né, a formação das pérolas córneas,
há prejuízo de diferenciação celular, mas esse prejuízo aqui é menor, né, do que poderia ser e do que a gente está observando, por exemplo, nesse outro carcinoma. Esse é um carcinoma anaplásico, né, o polo de maior agressividade biológica de uma doença de histogênese epitelial. E aqui o que a gente nota que sinaliza, que denuncia um grave prejuízo de diferenciação celular. Primeiro, notem que nós não temos mais o arranjo das células em blocos. Praticamente a gente não vê um arranjo com células com íntima relação ligadas por junções intercelulares, por exemplo, né? Frequentemente isso dificulta inclusive o diagnóstico de uma neoplasia de origem epitelial ou de tecido de revestimento, a ponto da gente precisar se utilizar de técnicas como a imunistoquímica para perceber que essas células estão expressando citoqueratinas e que, portanto, teriam origem ectodérmica epitelial. Notem que eu percebo uma alteração das características tintoriais dessas células, né? O que o que a gente expressa por esse termo, né? Hipercromasia, né? Croma, né? Corresponde à cor, hiper, né? Remetendo principalmente a esse aspecto basofílico que é dado por uma intensa atividade, né, de expressão gênica, né, e um acúmulo de grande quantidade de RNA, né, e também dado aos defeitos, né, genéticos que levam a uma situação de anaplasia, né, o conteúdo cromossomal dessas células está alterado com o aumento da quantidade de cromossomos anômalos, como vai ser observado num tópico discutido em outra videoaula, que é de bases moleculares da carcinogênese. Ainda convém a gente perceber que essas células, entre elas apresentam células como essa aqui, um gigante celular, né? Comparem com outra célula aqui, essa aqui binucleada. Então ela não apresenta múltiplas formas, né, que não se correlacionam em termos de uma preservação, uma uniformidade de tamanho e forma das células. A isso nós chamamos anisocitose, né? Nós podemos determinar ainda essa situação mais especificamente em relação às alterações de tamanho e forma de núcleo. A isso nós chamamos de anisocariose, né? Em conjunto, né, hipercromasia, anisocitose, anisocariose são aspectos que denunciam autopleomorfismo, quando são muito frequentes no tecido. É o que nós observamos aqui, né? Esse carcinoma, né, indiferenciado, ele apresenta um alto grau de pleomorfismo, então múltiplas formas das células neoplásicas. Obviamente aqui essas células elas não encontram relação com as células normais que eu esperaria encontrar no tecido epitelial. Essas aqui ainda apresentam algum. Então aqui há uma elevada atipia, né, que leva a essa consideração de elevado pleomorfismo, né, que nesse caso está no mais alto grau, que é a situação encontrada para o carcinoma indiferenciado, que é o que a gente chama também de carcinoma anaplásico, né? Ana é negação, plasien é formação. Então, etimologicamente, o termo anaplásico remete à situação de que há uma negação das características habituais, da formação habitual desse tecido, que considerando o tecido normal correspondente, né, a essa histogênese epitelial. Nós podemos encontrar ainda, né, no âmago desse tecido neoplásico alterações que envolvem a matriz extracelular de uma maneira mais ou menos exuberante. Aqui um achado importante no adenocarcinoma da mama, né? Aqui no menoralmente a gente percebe, esses são os arranjos glandulares, né? A gente pode notar que em termos da organização glandular, nós até temos uma boa preservação, né? Esse adenocarcinoma é de menor grau histológico, como a gente vai ver no sistema de graduação em alguns instantes. Em outras palavras, né, até temos uma certa uniformidade desse arranjo glandular, mas o que vai chamar mesmo a atenção para a gente destacar aqui, são esses feixes, né, de colágeno depositado, né, que estão apresentados aqui do colágeno mais denso e aqui um colágeno e outros componentes de matriz extracelular ainda sendo depositados e organizados. E isso é aspecto de algumas doenças
que apresentam um fenômeno que nós chamamos de desmoplasia. Né? Desmos se remete à conexão, né? O tecido conectivo, como é o tecido conjuntivo, plasa em formação. Tecidos neoplásicos que têm desmoplasia, que são desmoplásicos, são aqueles tecidos em que há grande acúmulo de matriz extracelular. E isso se dá por um estímulo que se estabelece entre as células neoplásicas, né, aqui colocadas, e os tecidos e os fibroblastos, né, as células mesenquimais não neoplásicas, que são responsáveis ali pela formação da matriz extracelular. Né? Então, as células fibroblásticas não neoplásicas aqui, na relação de sinalização com as células neoplásicas, são hiperestimuladas a proliferar, eventualmente, né? Mas esse não é o grande achado aqui, mas principalmente a produzir grande quantidade de matriz extracelular que vai sendo remodelada, dando origem a esses feixes colágenos densos que a gente está observando aqui. Macroscopicamente, né, e na palpação, na sensação tátil desses tumores, a gente percebe que esses são tumores muito densos, né? E a gente utiliza para definir esses tumores o termo esquirroso. Né? Esquirros, né, corresponde a pedra, né, ou densidade alta, muito forte, muito firme, né, e é o que a gente encontra para alguns cânceres, como é o caso desse carcinoma de mama, mas também observamos carcinomas de próstata, carcinoma de pâncreas, que eventualmente apresentam esse achado, que é um achado que evidencia a importante relação, né, do tumor em termos dos seus componentes neoplásicos e os seus componentes neoplásicos dentro de um microambiente tumoral. Mas um achado interessante que convém a gente mostrar e destacar aqui, aliás, um achado diagnóstico, né, envolve essa microcalcificação que está sendo notada aqui. A microcalcificação, né, que é um achado importante para guiar o diagnóstico dos adenocarcinomas de mama, decorre da intensa renovação tecidual do tecido neoplásico. Né? As células neoplásicas malignas são células que morrem frequentemente pelas alterações moleculares que sofrem, que acabam sendo letais, e leva a um fenômeno de calcificação distrófica pela exposição de componentes intracelulares que sofrem, que permitem um aumento da concentração de cálcio em pontos da neoplasia, levando à precipitação de sais de cálcio. E isso acaba sendo identificado, por exemplo, no exame radiológico, né, e guia o exame radiológico na perspectiva de que algumas formações, né, de calcificação são mais sugestivas de neoplasias malignas e outras são mais benignas, eventualmente associadas, por exemplo, a traumatismos eventuais do tecido mamário, no tecido da mama. Né? Então, esse é um achado microscópico que se conecta com o achado radiológico que pode suscitar aí uma investigação maior de lesão neoplásica, uma lesão tumoral na mama. Bom, vamos avançar um pouquinho, saindo do contexto de doenças epiteliais e também abordando essa questão de pleomorfismo, mas no entendimento do aspecto morfológico microscópico de doenças mesenquimais. Né? Aqui nós temos, não convém aqui especificar exatamente qual é a doença, né? Mas se trata não de uma doença epitelial, mas uma doença mesenquimal, portanto um sarcoma, e frequentemente nós chegamos a uma hipótese diagnóstica de doença neoplásica maligna de origem mesenquimal por esse aspecto fusiforme que as células podem assumir. Né? É importante notar que nós frequentemente temos em tecidos neoplásicos áreas diferentes que vão apresentar morfologias distintas, como por exemplo, comparem esse aspecto com esse aspecto aqui, mas que não é próprio da doença neoplásica, é um artefato, né, do corte. Né? Aqui um corte longitudinal, aqui um corte transversal envolvendo as células neoplásicas. Mas se a gente tem as células cortadas longitudinalmente, no caso de neoplasias de origem mesenquimal, a apresentação fusiforme é comum. Né? Para que a gente consiga investigar a doença específica, frequentemente a gente tem que lançar mão
da avaliação de marcadores mesenquimais para discriminar, por exemplo, sarcomas de origem em musculatura lisa, sarcomas que já têm um comprometimento de diferenciação importante e por isso não apresentam aspectos adipocíticos, né, só apresentam células fusiformes sem características discriminatórias, né, da sua diferenciação adipocítica. Grupos de doenças, como por exemplo são os tumores mesenquimais da infância, né? Coletivamente existe um grupo, por exemplo, chamado tumores de pequenas células redondas e azuis. Obviamente, a discriminação morfológica ela engloba uma série de doenças que, inclusive, que a gente precisa ter avaliação molecular para discriminar exatamente qual é o sarcoma que está sendo avaliado ali. Mas esse é um aspecto de refinamento da nossa discussão a respeito de microscopia, vinculado aos aspectos moleculares. Eu quero chamar a atenção da questão do pleomorfismo, né? Que é o que nós queremos focar aqui. A ideia de que quanto mais polimórfica é a lesão, né, mais agressiva e isso vai ter impacto no prognóstico. Observem que, por exemplo, nós temos até algumas células com aspecto mais fusiforme nessa lesão. Só que se apresenta também células gigantes multinucleadas, como observo aqui, células em que o aspecto nuclear ele é muito distinto, né, entre diferentes células da área neoplásica. Aqui, por exemplo, nós temos uma cromatina periférica, né, mais condensada, mas uma área de eocromatina mais difusa, né, com nucleolo evidente nessa célula, comparativamente a essa célula em que praticamente o núcleo não tem nucleolo evidente, a cromatina está mais condensada. E nós podemos eventualmente encontrar, vou mostrar, está mais evidente em outras imagens, que a gente vai ver daqui a pouquinho, aspectos sugestivos de divisão celular, como é esse aqui, né, de figuras de mitose, como eventualmente é esse aqui, e isso tudo está associado a doenças com maior agressividade biológica. Então, o elevado pleomorfismo é um aspecto que globalmente, em termos dos cânceres, é sugestivo de maior agressividade biológica da doença. Vejam aqui um exemplo muito importante para a gente da situação de sarcomas e da sobreposição diagnóstica, né, que o aspecto da morfologia dada pela inspeção da hematoxilina e eosina pura e simples pode dar. Essa é uma doença, hoje é uma entidade, né, patológica bem definida, chamada tumor estromal gastrointestinal. Essas lesões elas surgem na parede, como o próprio nome diz, na parede do trato gastrointestinal, e durante muito tempo, né, até mais ou menos o início da década de 90 do século passado, essas lesões eram muito confundidas em termos diagnósticos, né? Algumas dessas lesões foram diagnosticadas como sarcomas, né? Leiomiosarcomas, outras como lipomas ou leiomiomas, dado a um aspecto fusiforme indistinto, né? Por outro lado, com o uso da imunistoquímica, nós conseguimos discriminar que essas células elas têm algumas características moleculares peculiares que permitiram a discriminação dessa doença em particular, né? Por exemplo, essas células aqui tendem a expressar em grande quantidade a molécula CD117, que é também chamada produto do gene KIT, né? E essa molécula é uma molécula que está na superfície das células e funciona como um receptor, né, para ligandos, né? Nesse caso, o ligando é o fator de crescimento de células-tronco, ou também chamado o fator de crescimento de mastócitos. Enfim, isso vai ser comentado no momento que a gente estiver discutindo aspectos moleculares dos cânceres, mas aqui convém perceber que esse aspecto molecular permitiu discriminar um sarcoma com um aspecto fusiforme indistinto de outras doenças, né, que na verdade tem histogêneses diversas, né, que pode ser muscular, que pode ser adipocítica, né, e reforçando aí a ideia de que o diagnóstico microscópico ele tem limitações quando a gente considera o que a gente observa somente com a inspeção pela
hematoxilina e eosina. Muito bem, vamos indo em direção à conclusão dessa nossa discussão, né, levando ao ponto em que a estimativa do grau de pleomorfismo e do comprometimento de diferenciação celular são fatores importantes para nós estimarmos o nível de agressividade biológica, e esse acaba sendo, né, essa estimativa do nível de agressividade biológica em termos do aspecto histopatológico acaba sendo um elemento que tem impacto independente, né, no prognóstico de pacientes com câncer. Nós estamos aqui analisando um parâmetro, né, que se associa de uma maneira muito importante com o prognóstico, que é dada pela proliferação celular. Quanto mais altas as taxas de proliferação celular, mais agressiva é a doença neoplásica maligna, mais alto é o câncer. Obviamente, quando a gente está falando de neoplasia benigna, as taxas de proliferação celular, embora estejam superiores, tendem a estar superiores a de tecido normal correspondente, elas não chegam aos níveis das taxas do que a gente observa para cânceres de mesma histogênese. Há aqui de se considerar também que, embora a gente considere a taxa de proliferação celular, e esse seja um parâmetro muito importante, os cânceres, eles não, os tumores neoplásicos malignos, os tumores de câncer, eles não crescem somente por aumento de proliferação. Eles crescem por aumento de celularidade, dada também pela redução das taxas de morte celular. Então, a proliferação celular é um parâmetro muito importante, mas em termos patogenéticos é importante a gente entender que as taxas de morte celular contribuem também para o crescimento tumoral. Mas vamos considerar que a proliferação celular. Como é que eu estimo essa proliferação celular com o que eu tenho de mais disponível, que é a avaliação por hematoxilina e eosina de uma biópsia que foi feita de um tumor neoplásico maligno? Um dos parâmetros fundamentais a estimativa, inicialmente, pode se dar, por exemplo, pela avaliação da quantidade de figuras de mitose. E é importante notar que as figuras de mitose são associadas a etapas, né, desse processo de divisão celular. Fundamentalmente, metáfase e anáfase. Como a gente está vendo aqui, células em anáfase apresentam esse aspecto característico e permitem a gente verificar a quantidade de células em divisão, mas essa avaliação baseada em figuras de mitose, ela subestima, né, em muito a quantidade de células que efetivamente estão proliferando. Em outras palavras, muito mais células do que existem aqui, que eu estou identificando em termos de figuras de mitose, eu enxergo uma aqui, fundamentalmente, muito mais células nesse câncer estão se dividindo. E a fração de células que estão se dividindo num determinado momento recebe um nome, recebe uma denominação. Se chama fração de crescimento. Essa fração de crescimento ela é mais adequadamente avaliada não pela estimativa de figuras de mitose, mas sim pela avaliação de marcadores de proliferação celular. Um desses marcadores é uma proteína de matriz nuclear chamada Ki67. Então, se eu fizer imunistoquímica e avaliar, né, esse corte, né, esse segmento, né, histológico aqui, eu posso perceber que a fração, né, de crescimento pode ser, para esse câncer, da ordem de 70% das células aqui presentes. Significa que 70% das células estão proliferando, e isso vai ser explicitado pela marcação nuclear da proteína Ki67. Por outro lado, se eu fosse estimar essa fração de crescimento somente com a figura de mitose, eu ia subestimar em muito, né, considerando que somente há uma mitose por campo de maior aumento. Por outro lado, esse é um parâmetro que pode ser utilizado, né, então o número de figuras de mitose por campo de maior aumento é um parâmetro que nós utilizamos para uma avaliação mais grosseira, né, ou para uma aproximação em relação à fração de crescimento que vai ser mais rigorosamente avaliada por uma técnica como é a imunistoquímica. Mas outro elemento muito importante em relação
a proliferação celular envolve não só a identificação da frequência das figuras de mitose, mas a frequência de mitoses aberrantes, como é o caso que a gente observa aqui, com uma mitose praticamente tetrapolar, o que sinaliza que essas células estão fundamentalmente aneuploides. Né? Elas não têm um conteúdo genético compatível com de células normais, que são diploides ou poliploides, eventualmente. Né? Nós temos outras figuras de mitose. Aqui tem uma. Aqui, na verdade, nós temos 1, 2, 3, 4, pelo menos, figuras de mitose e um campo de maior aumento, sugerindo que a fração de crescimento desse câncer é muito alta e, consequentemente, esse é um câncer de alta agressividade biológica, né? O que se confirma pela situação de elevada instabilidade genética que essa mitose aberrante está apresentando aqui. O mesmo se observa aqui. Nós temos mitoses que são identificadas como aberrantes, né, por esse conteúdo cromossômico elevado que esse aspecto morfológico me apresenta, né, por esse fuso triploide, né, que é aberrante, né, e isso, todas as características tendem a ser mais frequentes em doenças mais agressivas, nas doenças mais pleomórficas, né, histologicamente falando, e são indicadores de um prognóstico mais pobre. Bom, outro elemento prognóstico importante da análise microscópica de neoplasias malignas envolve a disseminação. Né? Essa imagem está um pouco desfocada, mas permite a gente perceber, nós estamos num tecido pulmonar, né? Aliás, com algumas áreas de hemorragia aqui, a gente percebe os alvéolos, né? São alterados histologicamente, né? Mas o mais importante de se destacar é esse limite aqui, que na verdade é o limite dado pelo folheto da pleura, né? Esse é o folheto visceral. E no tecido, no espaço que corresponderia ao espaço pleural, entre os folhetos visceral e parietal, eu encontro esse conjunto de células glandulares, que são células disseminadas, né, de um adenocarcinoma de mama. Né? Obviamente, a percepção de que eu tenho células disseminadas, né, chegando inclusive, né, essas células aqui, ó, os arranjos glandulares estão inclusive já alcançando o parênquima pulmonar, ultrapassaram esse limite da pleura, é um indicativo de pior prognóstico de doença já sistêmica. Agora, isso traz à tona uma discriminação conceitual importante. Essa disseminação que a gente está observando aqui, né, salvo melhor entendimento com dados adicionais, ela se deu fundamentalmente por um avanço das células neoplásicas malignas, desde o tumor primário que está ali na mama, né, e alcançou musculatura profunda, né, do tórax e foi avançando, alcançando aí essa superfície pulmonar. E essa é uma disseminação que a gente chama de disseminação por continuidade do tumor, se houver uma relação direta entre o tumor e essas células neoplásicas malignas, se eventualmente puder ser identificada por uma avaliação mais minuciosa, por exemplo, por imagem, né, ou eventualmente contiguidade, né, quando eu não consigo verificar essa conexão direta entre o tumor primário e essas células disseminadas, de tal forma que essas células, na verdade, migraram ali nesse trajeto, né? Não necessariamente colonizando esse trajeto, mas alcançando aqui o espaço pleural e colonizando o espaço pleural. Esses dois tipos de colonização diferem da colonização que a gente chama metastática, que é aquela disseminação em que as células chegam por via vascular. Eventualmente, algumas dessas células podem ter efetivamente chegado aqui por via vascular. A gente não tem condições de afirmar que não o tenham feito, né? Mas é importante notar que eu tenho mais certeza de que a colonização é metastática quando há a percepção de algum dos fenômenos da cascata metastática, como por exemplo o intravassamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então essa é a disseminação, né, por via, nesse caso, provavelmente por contiguidade. Eventualmente, se houver detalhamento de imagem, por exemplo, eu posso considerar que se trata de continuidade, mas não há condições de afirmar isso aqui. Por outro lado, né, aqui nós temos outros padrões de invasão.
Aqui nós temos células também de um carcinoma, né, e eu identifico a situação do carcinoma, ou sugiro que seja de carcinoma por conta dos arranjos glandulares, destruindo a estrutura de um nervo. E, aliás, essas células, né, elas podem, inclusive, avançar no trajeto, né, desses nervos, alcançando outros tecidos no trajeto desses outros nervos. Também não é uma disseminação metastática, é uma invasão que acontece por via perineural. A invasão metastática, ela está expressa nesses dois exemplos aqui. Nós temos aqui pulmão também, inclusive células colonizando o parênquima pulmonar, células malignas de um adenocarcinoma que já chegaram à intimidade de um alvéolo, né? Por outro lado, nós temos esse grande êmbolo neoplásico ocupando um vaso sanguíneo dentro da estrutura do parênquima pulmonar. Né? Obviamente, para que as células alcançassem esse sítio, elas vieram de algum outro lugar, porque se trata de um adenocarcinoma que não é típico do adenocarcinoma pulmonar, né? Mas a gente não vai entrar no mérito dessas características aqui. Existe uma importante necrose, né, central, né, nessa área de um tromboêmbolo neoplásico, e as células crescendo em grande profusão aqui e se disseminando para o parênquima pulmonar, como a gente demonstrou nessa região. Isso é metástase, né? Dessa etapa que é de transporte, né? E na verdade aqui já de impactação numa região vascular de menor calibre, em que essas células ficaram associadas ao endotélio, algumas dessas células, na interação com o endotélio, conseguem transmigrar e colonizar internamente o parênquima do órgão. Por outro lado, né, nós temos aqui um processo de metástase que está numa etapa de colonização de tecido linfóide. Né? Então, as células entraram por via linfóide, aqui também o adenocarcinoma, e nós percebemos aí a colonização de um nódulo linfático com destruição da estrutura típica. Né? Nós não vemos mais centros germinativos, né? Inclusive uma depressão linfocitária é muito importante nessa área aqui, por exemplo, por conta dessa colonização metastática por células também de um adenocarcinoma, como a gente pode notar pelo arranjo glandular que aqui se estabelece. Né? Esse cenário é particularmente importante para a gente fazer a avaliação de casos em que um câncer primário pode estar sendo investigado em termos da sua possibilidade de disseminação à distância. Né? Um exemplo é a utilização da investigação da colonização metastática de nódulos linfáticos no que nós chamamos de técnica do linfonodo sentinela. Né? Você tem um câncer de mama, você investiga a drenagem linfóide, né, daquele que drena, né, aquele tumor primário, e localiza, né, o primeiro nódulo linfático dessa cadeia e vai avaliar em termos histopatológicos se há presença de células neoplásicas disseminadas nesse nódulo linfático que é chamado nódulo sentinela. A presença dessas células permite estabelecer um estadiamento, né, em que indica que a doença não é mais local, ela eventualmente é loco-regional, se não houver indicativos de disseminação à distância, mas isso já muda a conduta terapêutica, né? E vai discriminar, então, eventualmente uma situação de que, na melhor das possibilidades, é uma doença loco-regional ou, eventualmente, já se trata de uma doença sistêmica, porque, por exemplo, a investigação adicional com análise de imagens, com cintilografia, né, com tomografia, determina que há, por exemplo, numa tomografia, células neoplásicas do sistema nervoso central e, portanto, a paciente já tem doença metastática existente. Bom, finalizando essa nossa discussão, convém aí a gente trazer à tona provavelmente a maior contribuição, a mais clara, a mais evidente contribuição que a análise histopatológica traz para a conduta de qualquer avaliação de um paciente oncológico, né? Para qualquer intervenção que se possa considerar para um paciente com câncer, que é a discriminação do grau histológico da doença neoplásica maligna.
baseado naqueles aspectos microscópicos que a gente já enumerou, né? Então, fundamentalmente, o nível de comprometimento da diferenciação celular, né? Que eu vou estimar pela quantidade de pleomorfismo, né? Que por sua vez é dada pela hipercromasia, né? A frequência de anisocitose, anisocariose, mitoses, presença de figuras de mitose, mitoses atípicas, né? A desorganização arquitetural do tecido, enfim, todo esse conjunto de parâmetros quantificados, né? Subjetivamente, na verdade, quantificados pelo patologista, vai se refletir numa avaliação em que nós oferecemos uma pontuação, né? Que em alguns sistemas como esse, né, pode se dar de níveis 1 a 4, né, outros se dão em 3, pontuação numa escala de 3 pontos, né, 1, 2 e 3, mas que qualquer que seja o sistema, e pode variar de doença para doença, né, de sítio topográfico para sítio topográfico, a interpretação é a mesma, né? Níveis mais baixos, né, pontuações mais baixas, indicam doenças com menor comprometimento de diferenciação celular. E isso se refere a doenças que biologicamente têm menor agressividade e tendem a ter um prognóstico melhor, né? São malignas, são cânceres, mas têm um nível de agressividade biológica intrínseco menor, portanto, a conduta pode ser, por exemplo, em tentar estratégias terapêuticas mais conservadoras, né? Uma quimioterapia mais não tão pesada, inclusive para preservar a situação de indivíduos, a situação orgânica, né, de indivíduos que tenham múltiplas doenças, que tenham comorbidades que podem dificultar aí o tratamento oncológico, né? É o caso de indivíduos que já são cardiopatas, né, hipertensos, têm doença renal, eventualmente doença hepática e assim por diante. Por outro lado, né, pontuações mais altas indicam doenças biologicamente mais agressivas. E a situação mais agressiva é dada pela anaplasia, né, dos cânceres chamados anaplásicos, que são cânceres que perderam de uma maneira muito importante as propriedades de especialização, a ponto da gente não conseguir discriminar com a hematoxilina e a eosina se trata, por exemplo, de uma doença de origem hematológica, de uma doença de origem epitelial, de origem mesenquimal. Frequentemente, nesses casos, né, nas doenças dos cânceres anaplásicos, a gente precisa se utilizar da pesquisa de marcadores teciduais, investigados, por exemplo, por imunistoquímica, para discriminar exatamente qual é a doença que a gente está encontrando. Então, fundamentalmente, qualquer que seja a pontuação, quando a gente está falando de doenças de baixo grau, significa baixo nível de comprometimento de especialização e menor agressividade biológica. Quando a gente está falando de doenças de alto grau, significa alto nível de comprometimento de propriedades de diferenciação e, consequentemente, alta agressividade biológica. Aqui nós temos exemplos, né, histológicos dessa classificação feita considerando, por exemplo, uma neoplasia benigna, mas é importante ressaltar, na verdade, não está aqui um adenoma para indicar que nós fazemos graduação histológica de neoplasias benignas. Não há graduação histológica de neoplasia benigna porque, por definição, neoplasia benigna preserva a diferenciação, né? Acontece que neoplasias benignas que antecedem neoplasias malignas, como é esse o caso, né, de um adenoma que ele precede o aparecimento do adenocarcinoma, você vai tendo um aumento da atipia celular à medida em que vai acontecendo a transformação celular e aquisição do fenótipo maligno. Mas ainda assim, não se aplica baixo ou alto grau para nenhuma neoplasia benigna, né? A graduação histológica se aplica quando o câncer já está estabelecido, né? Então nós temos, nesses dois casos aqui, né, um adenocarcinoma de baixo grau, né, em que eu ainda percebo ali as áreas de glândulas, né, se formando, mas obviamente já não são glândulas bem formadas, com a arquitetura esperada, né, para a mucosa gastrointestinal. E aqui, no caso, o adenocarcinoma é considerado de alto grau por perda, inclusive, da característica de arranjos glandulares e multicelulares, né? As células estão difusas, né?
inclusive com aquele aspecto de anel de Sinnett que a gente havia comentado. Né? Entre esses dois polos, né, que a gente está observando aqui, que correspondem ainda a neoplasias benignas, a gente certamente percebe que essa neoplasia não pode ser considerada de mesmo nível biológico que essa daqui. Né? Embora ambos sejam consideradas histologicamente benignas, essa neoplasia já apresenta um elevado nível, né, de displasia, né, ou seja, de alteração da arquitetura tecidual com comprometimento de diferenciação, que a gente ainda não chama de pleomorfismo, que é um termo também mais aplicado a neoplasias malignas, mas que sinaliza, né, dado a essa alta celularidade, essa quantidade importante de células mais atípicas, vejam, a relação núcleo-citoplasma se alterou de uma maneira substancial em relação a esse adenoma mais preservado, né, com diferenciação mais preservada, sinaliza que a etapa de transformação celular, né, já ocorreu, e essa aqui está a poucos instantes, né, por assim dizer, poucos momentos da malignização com invasão propriamente dita, comparativamente a essa doença, né, em que ainda está mais distante dessa etapa. Né, numa consideração de que a malignização de neoplasia benigna em direção à neoplasia maligna é um espectro, né, e a gente vai verificando as alterações histológicas em diferentes momentos do processo. A gente pode aplicar a graduação histológica, portanto, somente para neoplasias malignas, e para cânceres epiteliais fica nítida essa discriminação quando a gente considera, por exemplo, essas três doenças aqui de indivíduos diferentes. Né? Um parênteses aqui, a gente pode encontrar níveis diferentes de diferenciação num mesmo paciente, num tumor de um mesmo paciente. E aí as considerações vão ser dadas sempre pelo nível de maior agressividade biológica, salvo em alguns sistemas, né, em que se considera ali a extensão, né, de áreas mais bem diferenciadas ou menos diferenciadas, mas não vamos entrar no mérito dessa questão agora. Mas, no geral, né, se você encontra num tumor áreas bem diferenciadas e áreas pobremente diferenciadas, biologicamente a área pobremente diferenciada é que vai levar a doença, vai ditar, né, o curso biológico da doença, né, e esse curso vai ser de maior agressividade. Por isso a pontuação é dada em cima desse pior nível de diferenciação celular. Mas, enfim, nesse caso, nós temos 3 pacientes, e tumores de 3 pacientes, e nessa doença aqui, ainda que a gente veja aqui uma figura de mitose, dá para a gente notar, né, que esse tumor epitelial ele até tenta manter a formação de estratos. Né? A gente até consegue ver algo reminiscente da formação de estratos, inclusive com uma perspectiva de diferenciação terminal, e não se alcança, né, mas até tem uma certa queratinização, né, o que a gente esperaria num tecido epitelial da pele, por exemplo, né, e manutenção dos arranjos das células justapostas, né, unidas por junções intercelulares. Essa é uma situação de um carcinoma de baixo grau, e nesse caso, um carcinoma que mimetiza de uma maneira muito perceptível, né, a situação do tecido epitelial da epiderme. É um carcinoma epidermoide. Né? Não por ser de baixo grau, que esse carcinoma não pode metastatizar. Né? Ele o faz, só que ele o faz, a tendência, né, a frequência com que carcinomas de baixo grau metastatizam é menor em relação aos carcinomas de mais alto grau. Vejam que num grau intermediário, né, dessa avaliação histopatológica, a gente já começa a perceber, né, que as células tendem a apresentar maior pleomorfismo em algumas regiões, embora haja uma certa monotonia aqui, todas as células se apresentam muito parecidas, né, com um achado da relação núcleo-citoplasma bem alterado, núcleo abundante, mas comparem com outras áreas, né, em que as células têm outro aspecto e ainda são células neoplásicas. Eu ainda reconheço que é um tecido epitelial por esse arranjo em blocos,
mas características de especialização estão prejudicadas em maior intensidade do que a gente observou aqui. Né? Não há formação de estratos, né? Quando muito a gente pode suspeitar algum nível de queratização em algumas áreas, mas isso ainda é discreto e controverso, né? O que me leva a considerar que esse carcinoma aqui ele já tem um grau intermediário, né? Alguns poderiam considerar que ele já é mais em direção ao alto grau, né? Outros ainda ficariam mais resistentes a essa consideração, buscariam mais dados em outras áreas do tumor para definir se ele estaria mais compatível com uma doença de baixo grau ou de uma doença de alto grau. Levando isso em consideração, é importante a gente notar que há um elemento de subjetividade ainda nessa avaliação histopatológica, principalmente para as lesões de grau intermediário, né? O que nós consideramos quando a gente observa baixo grau e quando a gente observa uma lesão como essa, né, em que o pleomorfismo é muito importante, não há dificuldade diagnóstica, né? Você tem condições de dar essa pontuação e discriminar que essa claramente é uma doença mais agressiva, essa claramente é uma doença menos agressiva, embora ambos sejam cânceres, essa aqui convém aí uma investigação um pouco mais aprofundada para tentar sinalizar, né, para quem está na frente, né, do paciente se o tratamento deve ser direcionado em termos de uma doença mais agressiva ou eventualmente pode ser considerada uma doença com um potencial inerente de agressividade um pouco mais baixo. Então, isso finaliza a nossa discussão com a mensagem final, né, da importância dos achados histopatológicos, principalmente, né, primeiro, para a identificação propriamente da doença, né, casada com os achados macroscópicos, né, o dado histopatológico é o que efetivamente define, né, a entidade, né, o câncer específico que nós estamos tratando, né, trazendo à tona aquela máxima de que câncer não é uma doença, são centenas de doenças diferentes e doenças muito heterogêneas sob o ponto de vista morfológico e o ponto de vista clínico, né, e evolução. Então, a discriminação das entidades em seus termos biológicos, moleculares, é muito importante. O achado histológico auxilia, né, e tem sido a nossa principal ferramenta há décadas, né? Hoje, com o refinamento das técnicas, principalmente moleculares, na análise genética, nós precisamos de técnicas adicionais que podem se basear fundamentalmente na imunistoquímica ou vão além disso, né? Técnicas moleculares de análise do genoma e da expressão gênica para discriminar doenças específicas. Mas esse é um outro tópico. Né? Além da discriminação de entidades específicas, nós temos também a contribuição dos achados microscópicos na avaliação prognóstica do paciente. E isso se dá, por exemplo, pelo sistema de graduação histológica de que a gente acabou de ver. Tal que, quando identificamos que a doença apresenta um menor comprometimento, né, de diferenciação celular, de aspectos de especialização, nós estamos frente a uma doença de baixo grau que tem um prognóstico mais favorável. É uma doença com que menos frequentemente se dissemina e que tem uma velocidade menor para destruição do parênquima, para causar efeitos inerentes, né, ao avanço da doença no sítio em que ela surgiu, em que o tumor primário está instalado. Por outro lado, no outro ponto do espectro, nós temos as doenças de alto grau, né, que são exemplificadas por aquelas que têm um comprometimento severo da diferenciação celular, pode não ser absoluto, né, nesse caso é pouco diferenciado, é um carcinoma pouco diferenciado, mas eventualmente pode ser absoluto, é o caso dos carcinomas indiferenciados ou anaplásicos. Em ambas as situações, né, nós temos uma doença que é considerada de alto grau histológico e tem um prognóstico mais favorável. Essas doenças são aquelas que mais frequentemente matam o indivíduo rapidamente, decorrente, por exemplo, da disseminação, quer seja por continuidade, por contiguidade ou eventualmente disseminação metastática. Né? Então agradeço a atenção, espero que a nossa discussão aqui tenha sido proveitosa para o estudo de vocês e nos encontramos então num outro tópico dentro do capítulo de neoplasias ou eventualmente outros capítulos da patologia geral. Obrigado.